O Império Romano foi um dos impérios mais importantes da história da humanidade. As suas culturas e os seus costumes foram deixados a alguns dos países cujos seus territórios outrora fizeram parte do Império de Roma. Porém, antes de chegarmos lá, vamos começar pela história. O Império Romano foi fundado na cidade de Roma, capital da atual Itália, e com a necessidade de aumentar o seu território, o Império estendeu-se pela Península Italiana até chegar à Península Ibérica e aos atuais Balcãs, e então estendeu-se até dominar o norte de África. Caso o Império Romano existisse nos dias de hoje, o seu território abrangeria as penínsulas Italiana e Ibérica, todo o território da França, os Balcãs, a Turquia, a Bélgica, a Holanda, a Judeia, o Egito, todo o norte de África e até a maioria ou até todo o território da Inglaterra, sem contar algumas partes dos territórios de alguns países como a Alemanha e a República Checa. Depois de ter o controlo de todo o Mediterrâneo, os romanos apelidaram-no de Mar Nostrum, demonstrando o seu domínio sobre as terras à volta do Mediterrâneo. Porém, devido ao tamanho do território, houve uma grande dificuldade em administrar o império, o que levou com que ele se dividisse às ordens do imperador Teodósio. A ideia era melhorar a administração, dividindo a parte ocidental controlada pela cidade de Roma da oriental controlada pela cidade de Constantinopla. A parte oriental foi chamada de Império Bizantino e, apesar de ser menor, foi o último território a ser conquistado. Mas por que o império caiu? Para além da falta de administração, outros fatores também contribuíram para a queda do império, sendo o mais impactante as invasões bárbaras vindas do norte da Europa. Estas invasões vindas do norte da Europa conseguiram eliminar o Império Romano, pois fatores menores como altos impostos e falta de escravos fizeram com que o império enfraquecesse. Mas como o Império Bizantino caiu, após o fim do Império Romano, os bizantinos tentaram reerguer o Império de Roma, já que tecnicamente eles eram tudo o que sobrou desde as invasões bárbaras, porém estes foram derrotados pelos otomanos, que conquistaram o território bizantino e estabeleceram Constantinopla como capital do Império Otomano. Séculos depois da queda do Império Romano, formaram-se países no território que havia sido ocupado pelos romanos, porém só 6 deles hoje em dia são reconhecidos como descendentes do Império, sendo que os territórios juntos formam a Europa Latina, uma forma de diferenciar as origens dos europeus, sendo que os outros grupos europeus são os germânicos e os eslavos.